Olá, amigos do Campo e da Cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast, esse projeto da Pecuária PRM que discute, além da pecuária, todos os outros aspectos envolvidos na produção rural e no agronegócio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, está comigo o Pedro Rocha Marques. Onde tu anda, Pedro? Buenas, Dom Paulo André, tranquilo? Bom dia, boa tarde e boa noite para quem nos escuta e nos assiste. É uma honra estarmos nesse terceiro episódio desse projeto que tanto nos encanta e nos motiva, e dizer que estou no Itaqui, aqui no Itaqui, onde será a maioria das vezes que estarei para conversarmos, aprendermos, escutarmos e trocar muita ideia com sempre os convidados que estarão aqui nos honrando com a sua presença. É isso aí, já divide a tela conosco o professor Clândio Favarini Ruviário, que fala conosco lá do Mato Grosso do Sul. Bom dia não, né? Podcast a gente está considerando essas coisas do tempo, né? Não estamos em todo o tempo, como diz o Pedro aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos inverter um pouco, porque sabe-se lá como é que o espectador vai conseguir nos ouvir e falar, né, nos assistir. Mas, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Estou no Mato Grosso do Sul, em Dourados, há 12 anos, mas sou natural de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, da nossa querência amada do bioma Pampa. É isso aí, muito obrigado, Pedro. É um prazer contar com o senhor. Professor Clândio, é um prazer. E a gente tem que falar também, agradecer o prestígio que nos é concedido pelos nossos apoiadores, né? Nós temos um time forte de apoiadores, são eles a Diamaju Agrícola, distribuidora com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola. Agrocomercial, saúde e nutrição animal, lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Alfa Banheiros por aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e também troncos de contenção, atende Santiago e região com assistência técnica. A Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando semi-bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. E Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Só fazer o contato com o Paulo e o Sérgio, e os contatos, as informações vão ficar passando aqui na nossa tela, né, durante todo o programa, todo o nosso episódio, e os nossos apoiadores que nos concedem o prestígio de apoiar esse projeto que está começando aí com todo o gás. Também convidar, né, as pessoas, as empresas que tiverem o interesse de conhecer mais o projeto, entrar em contato com a gente, e a gente está à disposição aí também para trazer seu apoio aqui no nosso programa. E quais os canais para o Horizonte Agrocast, para quem quiser conhecer mais sobre o programa? No Instagram e no TikTok, @HorizonteAgrocast. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, episódios novos no YouTube da PRM Pecuária e no Spotify do Horizonte Agrocast. Também na TV Santa Maria, no canal 19 da NET em Santa Maria, sistemas de IPTV e no YouTube. Feita a introdução, vamos à pauta do nosso terceiro episódio. ESG, moda ou realidade? Que é um assunto extremamente relevante e atual, Pedro. E por que devemos tratar desse assunto? Portanto, importante a gente fazer essa introdução, né? Exato, Paulo. Como sempre no início do episódio, a gente busca contextualizar o assunto e, a posteriori, a justificativa do convidado. É um assunto que vem se falando, a gente parar para pensar, na época que eu estava na pós-graduação, lá em 2009, se falava muito em sustentabilidade. E esse termo foi mudando, na verdade, somente a nomenclatura, e hoje se fala muito em ESG, né? Mas por que está se falando isso? O que realmente tem de aplicação
e esse é um espaço que dá para a gente explorar de forma informal e mesmo, mas muito direta, o que realmente está acontecendo e por que tem essa preocupação tão grande no mundo em relação a esse tema e quem está fazendo isso de verdade, quem está conseguindo lograr êxito nessa metodologia de ESG e o que a gente precisa melhorar em relação a isso. Em virtude disso, desse assunto, buscamos um especialista e agora passo para ti, Paulo, para poder falar um pouco do currículo do Clândio, que tanto nos honra em poder compartilhar a tela e esse programa conosco. Pois é, nós falávamos aqui antes de começar o programa, né, que é um problema, vai dar um problema que vão matar metade do tempo falando do currículo do professor, né, que é razoavelmente longo. Porque tem uma trajetória marcada pela tradição familiar na pecuária e na agricultura, construiu uma carreira acadêmica sólida e multifacetada. Doutor em agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a tese focada na avaliação do ciclo de vida ACV de sistemas de produção de gado de corte e seus impactos ambientais. Concluiu também o pós-doutorado na mesma instituição. Formado em zootecnia pela UFSM, onde se especializou em sistemas de computação, possui ainda o MBA em agronegócios pela Unisc, em Santa Cruz do Sul. Mestrado também em zootecnia pela UFSM. Atualmente é professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal da Grande Dourado, desde 2013, e contribui com os programas de pós-graduação em agronegócios e zootecnia e liderou o programa de pós-graduação em agronegócios entre 2015 e 2019. Atuando em diversos conselhos e cargos de gestão, como a assessoria de assuntos internacionais da UFGD, consolidou-se também como pesquisador produtivo e líder do grupo de pesquisas ACV no agronegócio. É membro do LEAP, da FAO ONU, que é a Agência da Agricultura da ONU, né? E de associações renomadas, incluindo a ACLCA, ABCV e Advances in Cleaner Production Network, além de prestar a consultoria científica para o CNPq e FAPESC. Como consultor da FAO Brasil ONU e co-líder do NUPASE, desenvolve pesquisas que englobam sustentabilidade na produção animal e agrícola, com foco na bioeconomia, emissões de gases de efeito estufa e estratégias de mitigação e gestão sustentável das cadeias produtivas. Fôlego, né, para ler todo esse histórico aí. Seja bem-vindo, professor Clândio. Muito obrigado, Paulo, aí pela introdução, né? E novamente, como eu falei, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para podermos discutir sobre essas questões do tão falado hoje ESG, né, aplicada aí nos diversos setores da economia, sendo que o nosso foco aqui, eu acredito que vai ser mais no setor agropecuário, né, e vamos então conversar, dialogar sobre isso e dar sequência à nossa pauta e as perguntas fiquem à vontade para vocês questionarem aí. O que eu souber eu respondo e o que eu não souber a gente deixa no ar e eu procuro depois a ajuda dos universitários, como se diz, para poder trazer depois aí uma resposta adequada. Muito bem. Pedro, introduz o assunto. Beleza, introduzir o assunto e comentar do porquê do Clândio, e, embora tenha sido lido no currículo, eu acho que cabe comentar um pouco da trajetória de vida pessoal do Clândio, na questão de que ele, como comenta no início do currículo, foi um pecuarista, foi um produtor rural, e depois de um tempo ele migra para a área acadêmica, então isso já dá uma bagagem muito considerável de quem realmente viveu no campo e de forma na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e em virtude disso depois foi para a área acadêmica e hoje está numa área, dentro da área acadêmica, está num município, né, num estado, numa região que é, vamos dizer, hoje onde o agro acontece no Brasil, né, onde as grandes operações ocorrem, e então ele sai de uma região que também respirava muito agro, da fronteira oeste, vai para a Grande Dourados, ficando um tempo na sua pós-graduação, mas e hoje fala sobre esse tema
tão discutido e acho que pouco aprofundado, né? Se compra mais produto pelo rótulo do que pelo conteúdo mesmo, né? Então falta o objetivo dessa conversa e o título de ser moda ou realidade é se espremer se sai alguma coisa desse assunto mesmo ou se querem, é só questão para enganar a torcida, né? Então, Clândio, gostaria que tu pudesse comentar durante essa tua trajetória de vida, até o momento, a experiência em São Borja com a pecuária, depois indo para a parte da fazenda, e aí aos poucos, conforme a gente vai conversando de forma natural, a gente vai linkar com esse assunto que é o título do episódio. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigado aí. Tu falaste uma coisa muito importante, né? Dessa transição do setor agropecuário, né? Agricultura e pecuária, essa experiência que eu tive enquanto meu tempo em São Borja, já pela tradição familiar aí de anos e anos no setor, né? E a importância disso para quando se vai na academia, né? Depois a gente entra na academia e tem um peso muito grande, essa bagagem que se traz da prática, né? Para até poder contribuir com os próprios colegas e até mesmo com os professores dentro da academia, que são mais teóricos, né? Que muitas vezes não têm essa experiência prática, né? Bom, mas contando um pouco da história, vamos dizer assim, né? A tradição com agricultura e pecuária começou, na verdade, com o meu pai, né? Meu pai e os irmãos dele, né? Sempre na fronteira oeste, e depois por muitos anos aí no município de São Borja, né? Cultivando arroz e com pecuária de corte, né? Onde mais fortemente, por dedicação do meu pai, depois onde eu fui também, foi um grande levou, vamos dizer assim, a melhor desenvolvimento, foi na área de corte, onde também eu fui um apaixonado, como eu até hoje, pela pecuária de corte. Estão trabalhando aí com orientações, com dados ativos da região, né? Fazendo trabalhos aí integrados com o pessoal de pesquisa da UFRGS, também, com trabalhos voluntários para a sociedade pecuária, em termos de manejo das áreas, de adequação de cargas, importante de implementações, então isso tudo é vários trabalhos, né? Já envolvendo a academia para poder. Até vou trazer um outro ponto, né, que me ocorreu agora. Hoje se fala tanto aí em agricultura regenerativa, né, que é o que já se fazia naquela época, né? E o que é agricultura regenerativa? São muitas práticas que às vezes muitos produtores fazem, né? Aí com adequação de lotação, pressão de pastejo, alguma coisa de fertilização em áreas áreas nativas, campos nativos, que sejam adequados para isso, né? Então ali já se construiu muita coisa nesse sentido, né? E depois, com o passar do tempo ali, sofremos, vamos dizer assim, a realidade, né, de uma gestão inadequada em relação aos sucessores, né, que foi que culminou que a gente teve que praticamente se desfazer do negócio em função de ter muitos sucessores, né, sem a adequada gestão disso, e aí que na realidade se desfez o negócio todo entre todos os herdeiros, né, e aí eu acabei voltando para a academia novamente, né, depois de vários e vários anos, né. E aí já com uma certa idade bem mais avançada, né, voltei a estudar, eu já tinha a graduação, eu tinha a especialização em sistemas de computação, eu já tinha um mestrado em zootecnia, na parte de manejo e conservação de forrageiras, né, e aí praticamente ali fiquei quase 18 anos trabalhando na prática, né, nas propriedades que tínhamos, né, e depois aí então que eu voltei para a academia em função dessa necessidade, e aí que eu fui fazer depois lá, como o Paulo bem falou, fui fazer um MBA em agronegócios na Unisc, lá em Santa Cruz do Sul, e lá conheci alguns professores da URGS que davam aula nesse MBA, né, e aí acabei conversando com eles e perguntando se já com quase 40 anos você tinha chance de entrar num doutorado em agronegócios, né, na Federal do Rio Grande do Sul,
E eu disse, faça um projeto, coisa e tal, né? E eu acho que tem chance, sim. E aí fiz um projeto, né? Fiz um projeto. Eu acho, não vou me delongar muito, mas eu acho bacana contar um pouco essas histórias porque elas são interessantes até para incentivar algumas pessoas, né? O Aí objetivo é fiz um projeto. exatamente esse, Clânio, só para ratificar, pode ir contando com calma e aí, me permite já que eu interrompi, eu acho que aí mostra uma resiliência e uma capacidade de adaptação que muitas pessoas num momento desafiador como esse, no qual vinha trabalhando numa atividade e se defronta com, bom, o que eu vou fazer agora? Buscaste uma outra alternativa e 40 anos, né? Vamos dizer que poderia, o cara, não, já trabalhei, agora eu quero me acomodar, embora hoje a gente sabe que 40 anos a pessoa é muito jovem. Ao contrário, fosse dar uma virada de chave e a gente sabe que a área acadêmica, principalmente fazer um doutorado, tu não estando sendo professor, estar na iniciativa privada um tempo, queira ou não, o ritmo e a forma de pensamento é diferente. Então, aos 40 anos, resolve, irmão, eu vou me desafiar e vou para uma linha de mestrado, para quem não sabe como é, o mestrado é agronegócio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o doutorado, no caso, o CEPAM, o Centro de Estudo de Pesquisa em Agronegócio, ele é um centro multidisciplinar. Lá tem sociólogo, economista, advogado, jornalista, veterinário, agrônomo, zootecnista. E as aulas, no início, para quem é da área das agrárias, como o Clândio, no início, algumas aulas que a gente fazia nas humanas, talvez 5 parágrafos que a gente lia, a gente não entendia nada, né, Clândio? Porque Deus o livre, eu nunca me esqueço da frase do professor Eugênio, lá da análise cadê? O ovo nasce no vinho. E eu, mas que ovo vai nascer no vinho? Da onde isso? E aí era uma discussão e tal. Eles tinham que traduzir para nós, que éramos das agrárias, né, Cláudio? Porque nós das agrárias somos muitos. A gente é acostumado a um estudo cartesiano, que testa o lote, vamos dizer, dá sal para um lote, não dá sal para o outro, e para o outro dá um sal diferente, e vê qual é o resultado. E nessas linhas de humanas, que na época era vinculado ainda à administração da URGS, né, Cláudio? Então, queira ou não, chacoalhou com a cabeça. Entrego de novo a bola para ti, Clândio, e segue contando o que tu sabe. Vamos seguir, só para corroborar com o que o Pedro falou, e contextualizar para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né? Nós entramos no mesmo ano, 2009, né, lá na URGS. O Pedro foi fazer mestrado e eu fui fazer doutorado, né? E aí nós fomos colegas durante todo o tempo, praticamente muitas disciplinas, né? E é bem como o Pedro contou, né? Mas só para dar continuação, continuar o que eu estava falando antes, né? Aí então eu fiz um projeto lá para ir me candidatar ao doutorado lá na URGS, né? E o meu projeto, eu queria estudar como é que era o comportamento dos associados nas cooperativas, né? Nada a ver com o que eu trabalho hoje, né? Fiz esse projeto porque tive uma professora, agora não esqueci o nome dela, mas que deu aula lá para nós no MBA, e era da URGS, né? E ela trabalhava com isso, e eu achei muito interessante essa área, né? Fiz o projeto, coisa e tal, lá fui fazer entrevista, fui selecionado, né? Entrei no doutorado, né? Era eu mais ou menos já com 40 anos e toda uma gurizada de 20 e poucos anos na minha volta, praticamente, né? E aí, passado um ano, acho que foi no primeiro ano, no primeiro semestre do segundo ano, nós tínhamos uma disciplina que era sobre uns tópicos importantes que estivessem acontecendo na ciência, o que seria interessante estudar, coisa e tal, que até era com, agora já aposentado, o professor Homero Davis, né? Que baita professor, não? Um excelente professor, foi assim, uma das pessoas, uns professores que me ensinou muito dentro da universidade, né? E aí, lá nessa disciplina dele, surgiu lá, durante nossas pesquisas nas bases de dados, uma coisa chamada tal de ACV, né? Que é a avaliação do ciclo de vida, né? Aí eu digo, mas o que é esse negócio, né? Aí tratava sobre, resumidamente, assim, de uma forma bem informal para posicionar vocês, para a gente mensurar o impacto ambiental daquilo que se produz, né? E aí eu vi aquilo ali, cara, eu digo, mas isso aqui para pecuária de corte do Rio Grande do Sul é um baita de um negócio, né, cara? Porque daí eu vi como é que era essa metodologia, porque é uma metodologia nessa avaliação de ciclo de vida, como é que ela mensurava as entradas necessárias para poder fazer os cálculos, né?
fertilizantes, diesel, sementes, coisas assim, né? E aí eu comecei a pensar, pô, mas isso aqui para pecuária de corte no bioma Pampa é uma maravilha, porque não tem quase nada de uso de insumos na pecuária, né? Consequentemente, isso tudo deu pensando na minha cabeça, sem nem sequer saber quase da metodologia, quase nada, né? Isso aqui para o bioma Pampa, pecuária de corte do estado do Rio Grande do Sul, é uma teteia, porque se produz tudo praticamente a campo, não se faz fertilização, quanto muito se bota calcário em alguma coisinha, coisa e tal, o impacto ambiental do nosso produto tem que ser maravilhoso, muito baixo, né? Então, isso a gente pensa, e naquela época se falava muito, tinha o pessoal da Farsul falando em questão de aumentar a exportação de carne do estado do Rio Grande do Sul, o movimento todo que tinha naquela época lá, não sei como é que está hoje, né? Mas, tipo, isso aqui, então já vamos agregar um valor imenso, porque para um nicho de mercado, que quer uma carne com baixo impacto ambiental, nós vamos cair como uma luva, né? E foi aí que eu mudei radicalmente, né? Abandonei toda a questão de estudar o comportamento dos associados nas cooperativas, né? E fui estudar a avaliação de ciclo de vida, né? E aí virei um apaixonado pela metodologia, estudei muito, minha tese acabou virando então sobre isso, né? A minha tese acabou sendo então sobre a pegada de carbono da pecuária de corte do estado do bioma Pampa. A pegada de carbono nada mais é do que um recorte dessa metodologia de avaliação do ciclo de vida, onde eu só vou ver qual é o impacto ambiental em relação às emissões de gases de efeito estufa, tá? Que é uma categoria de impacto ambiental que a gente chama de mudanças climáticas, né? Então está dentro dela. Então eu a minha tese foi em cima disso, né? E aí fiz a tese sobre isso, né? E mais outras coisas agregadas. E aí, só para ir para a finalização, para ver como as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? O universo conspira a nosso favor. Eu acabei me inscrevendo para um congresso que tinha o principal congresso para quem trabalha com a ACV. É o chamado LLCA Food, né? Que ele acontece cada 2 anos, cada vez num país do mundo, né? E naquela época que eu estava terminando a minha tese, ele era na Itália, né? Aí eu resolvi, dentro dos capítulos da minha tese, um deles era uma revisão sobre tudo que existia sobre essa metodologia, né, da aplicação dela no mundo e no Brasil. E dentro ligado ao agronegócio, né, restringindo ao agronegócio. E naquela época, que era 2010, né, 15 anos atrás já, não tinha praticamente nada. Não tinha praticamente nada, né? O primeiro trabalho foi o meu no Brasil. E aí eu submeti para esse congresso, foi aprovado, né? E aí eu fui para esse congresso apresentar esses 2 trabalhos lá, né? No congresso, esse que foi em Bari, no sul da Itália, né? Próximo ao Mediterrâneo. E aí, para felicidade minha, né? Quem estava assistindo a minha apresentação no congresso era a editora-chefe do principal periódico que existe. O periódico é uma revista onde a gente publica os trabalhos científicos, né? O principal periódico na nossa área, que é o Journal of Cleaner Production, né? E ela estava assistindo a minha apresentação. Tá, então fiz a apresentação, coisa e tal. Aí foi vir embora, né? Mas deu 2 semanas depois que eu tinha retornado para o Brasil, eu recebi um e-mail da editora-chefe desse periódico, me convidando que ela tinha gostado muito, para publicar o trabalho na revista deles, né? E isso aí, né, foi que me deu uma abertura depois para muitas outras coisas, né? Aí tá, arrumamos o artigo, adequamos ele como tinha que ser para a revista, foi publicado. Aí eu publiquei mais 2 artigos nesse mesmo segmento, na mesma revista, né? E eu tenho aí praticamente, já faz uns 5, 6 anos que se tu fizer uma busca aí sobre a aplicação de ACV dentro da pecuária, dentro do Brasil, os meus artigos são os mais citados no mundo hoje, né? Dentro dessa metodologia. Que E legal. isso me abriu outras portas, né, Pedro? Depois disso, daí, então, aí abriu a possibilidade de fazer um concurso aqui na Universidade da Grande Dourados, né? Fiz o concurso, vim para cá em 2013, né? Aí quase entrei direto para pós-graduação, comecei a orientar o pessoal, como trabalho nessa área, e continuei publicando, né? Aí eu recebi o convite em 2018, né? No convite da FAO, de Roma, né?
para participar, junto com outros grandes pesquisadores do mundo, né, da elaboração de um guia, né, aplicando a CV em relação ao uso de aditivos alimentares para alimentação animal. Aí fui 2 vezes a convite da FAO lá para a Itália para poder trabalhar nesse material, publicamos, hoje é um guia recomendado mundialmente para quem quer trabalhar com isso, né. Fui o único pesquisador do Brasil a ser convidado para participar, né, desse trabalho. E aí foram aparecendo outras oportunidades, aí depois já faço outros trabalhos para a FAO também nessa área, né. Recentemente encerramos um trabalho, né, também onde a FAO me convidou para ajudar. Daí eu montei uma equipe, nós desenvolvemos uma plataforma que no início se chamou Selos do Agro, né? Foi uma plataforma encomendada para esse trabalho a pedido do MAPA, do Ministério da Agricultura. E essa plataforma trabalhamos um ano e meio praticamente nela, né? E ela virou agora, recentemente, no final do ano aí, de 2024, a primeira fase da plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, né? Talvez alguns já tenham ouvido falar, que é uma plataforma onde vai vamos ver monitorar, mas vamos acompanhar assim, né, a questão das certificações, a rastreabilidade da pecuária, de corte no Brasil, né? E ela foi um piloto que vai ser expandido agora para o Brasil todo e depois deverá ser expandida para outras setores do agronegócio, para suínos, para aves, para soja, milho, para a gente todo o agronegócio vai acompanhar. Então, essa é um pouco da história, assim, Pedro, né? Da onde nós chegamos hoje, né? E eu continuo aí trabalhando com pesquisa e, então, hoje trabalho com avaliação de ciclo de vida, a questão de ESG, que é o tema do nosso assunto de hoje, né? A questão também das emissões de gases de efeito estufa, a questão de balanço de carbono, a questão de um pouco de mercado de carbono, né? Então é o que a gente tem trabalhado aí bastante nessas áreas de pesquisa. Me adelonguei um pouco, mas já que tu pediu para mim falar um pouquinho, já está aí um pouco da história e como tu falou, eu acho que sempre há a possibilidade de iniciarmos um novo caminho na vida, independente da idade e do momento. Parabéns, Cláudio, parabéns. É impressionante e essa é a palavra, impressionante a capacidade de transformação. E para quem está nos escutando, que vai ser o método, se liguem. Como o gaúcho fala, né, o cavalo passa encilhado. Se tu vai montar, depende do peão, se vai querer montar ou não. E para isso, né, Cláudio, para te poder ir para a Itália e depois quando falaste agora da tua trajetória de vida, depois a gente vai conversar um pouco sobre a história do ECG e mesmo do ciclo de vida, dessa pressão ambiental, né? Depois vamos entrar agora numa contextualização do porquê que hoje esse tema é tão falado, né? Quais são os interesses dos países e tal, mas é interessante a gente ver que na verdade foi uma busca de querer desafiar, de ir para um outro país e se eu não estou enganado, né, baseado no que eu dei uma leve pesquisada sobre esse tema, a análise de ciclo de vida ela foi criada em Harvard, né? Isso. No entanto, foi efetivada em Roma, que foi onde estiveste e depois foi vamos dizer, a cidade na qual lhe convidou para fazer esse guia que hoje é referência mundial sobre análise de ciclo de vida, é isso? Justamente, perfeito. Então, ou seja, foste ao Vaticano, né, para conversar com o Papa praticamente e isso é fantástico, cara. E isso assim, por exemplo, para pensar quem tá, vamos dizer, o Clândio é um rapaz de Santa Maria, foi produtor em São Borja, buscou fazer uma pós-graduação e aí depois foi para o doutorado em Porto Alegre e o quanto isso abriu os horizontes e ele ser curioso, estar disposto a ouvir, ver a volta que deu e hoje ele está no centro-oeste brasileiro e é uma referência mundial, né? Não estou bajulando, e sim é uma realidade, é uma referência mundial num tema que, conforme nós vamos conversar agora no podcast, ele, não sei se chega a ser isso, Clânio, mas eu acho que ele não é nem dizer que é um bebê, eu acho que é um embrião, né? Porque a gente não sabe realmente o que vai sair da barriga porque é algo muito novo, mas que
por ser novo, né, Clândio, o que a gente tem? A gente tem a demanda da sociedade por uma produção mais sustentável, mas por outro lado a gente sabe que tem o interesse comercial, né, de produzir, e esse interesse comercial nós temos que falar que uma empresa para sobreviver ela tem que ter lucro. Então, entre produzir sustentavelmente e ter esse resultado, tem uma sinergia entre esses dois temas até se achar o modelo adequado para a preservação do meio ambiente, remuneração por essa preservação do meio ambiente e, por consequência, uma sustentabilidade econômica das empresas que resolvem comprar essa ideia e receber o selo de ESG. Aproveitando isso, Clândio, eu queria te ouvir sobre por que se criou a análise de ciclo de vida, tá? E nos conta um pouco a história, misturando, me permite, que é uma parte que eu acho que é interessante entender, misture um pouco nessa explicação de por que foi criado com a questão de interesses geopolíticos, que eu acho que é importante esse programa, e acho que é importante a gente clarear que as coisas são feitas por interesse também, né? Sim, então vamos e tu tens o conhecimento total para isso. Abordaremos a parte técnica, mas dá uma pinceladinha, Carlos vai falar que países buscaram, por que Harvard estava estudando isso, por que Roma, no caso na Europa, quis efetivar isso, e aí vai contando a história e fica à vontade para pincelar geopoliticamente do porquê hoje, muitas vezes isso é tido como uma barreira comercial da Europa em relação à América do Sul. Pedro, tu vai me cutucando aí se eu me perder um pouco na história e nos detalhes, tá? Vamos nessa. Mas assim, ó, eu gostaria de começar, na verdade, por um ponto que tu puxou aí, que eu acho que é o mais importante que a gente tem que deixar muito claro para quem nos ouve e nos assiste, tá? Quando a gente fala em produzir de forma sustentável, tá? E tu falou uma coisa muito importante, a gente tem que pensar em meio ambiente, mas não podemos, em hipótese alguma, afastar a questão econômica, tá? Porque ninguém vai fazer nada, nenhuma ação, nenhuma atitude, se economicamente não for interessante para essa pessoa, para esse produto ou para essa empresa, seja lá o que for, tá? Então, isso é fato. Não adianta a gente querer ficar falando coisa diferente disso, porque é bonito cuidar do meio ambiente, nós temos que cuidar para não poluir, nós temos que cuidar para impactar menos, para emitir menos gases de efeito estufa, coisa e tal, por causa do aquecimento global. Tudo bem, nós temos, mas isso vai trazer algum ônus para mim, para minha empresa? Isso vai ter um alto custo para mim? O que isso vai gerar, né? Ou eu vou ter que fazer e arcar com essa despesa, como você fala vulgarmente assim, né? Em relação à tecnologia que eu vou usar, ou mudar manejo, ou mudar o modo de plantar, seja o que for, né? E assim, ó, ao longo desses 15 anos que eu já trabalho, né, com avaliação de ciclo de vida, já apliquei os estudos assim de maneira prática, né? Praticamente em todas as cadeias já apliquei a avaliação de ciclo de vida, em pecuária de corte, em pecuária de leite, em suínos, em aves, em piscicultura, com estudos de camarão, soja, milho, com forrageiras, tá? Com cana, com café, praticamente com várias cadeias produtivas do agronegócio, tá? Toda vez que eu identifico aonde está o meu ponto de maior emissão no processo produtivo, tá? E eu faço intervenção nesse ponto, eu tenho ganho econômico no meu processo, tá? Por quê? Porque a metodologia nada mais é do que tu identificar onde é que tu está sendo ineficiente no teu processo produtivo. Falando de uma forma bem simples para todo mundo entender, tá? Sem entrar em detalhes técnicos para não ficar uma coisa maçante e ruim de entender. Então, nada mais é do que isso. Eu identifico onde é que eu estou sendo ineficiente no meu processo. E se eu estou sendo ineficiente ambientalmente, é porque economicamente também ali está o meu problema. E não tem exceção em relação a isso. Nesses 15 anos que eu trabalho e faço pesquisa com avaliação de ciclo de vida. Para quem nos escuta, né, exemplificar, porque para nós é claro, é falar, por exemplo, vamos dizer uma pastagem, né?
Uma pastagem não estando manejada com a altura adequada, do que a planta intercepte 95% de luz, né? Ou seja, com uma índice de área foliar de 95% de luz, é quando a planta, nada mais é do que a planta crescer, ela pegar a maior quantidade de luz para ela crescer mais rápido, porque para quem não, daqui a pouco não é do meio, a planta é como diz, como o ditado diz, tu não é planta para viver de luz, tu tem que comer, como uma mãe fala para um filho quando não come, né? Sim. Então, por exemplo, dando um exemplo, precisa dessa altura. Então, baseado nisso, se comparar uma pastagem baixa, né, com uma altura insuficiente versus uma altura adequada, essa altura adequada vai produzir mais quilos por hectare, vai dar um retorno financeiro melhor e, além disso, ela vai ser amiga do meio ambiente, sustentável e uma pastagem ESG. Não é isso, seu Clândio? Está perfeitíssimo, Pedro, resumiu muito bem. Porque o que eu estou fazendo isso que tu falou, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo eficiente, tá? Então, se eu tenho eficiência no meu processo produtivo, vamos pegar o teu exemplo. Se eu dou as melhores condições para aquele pasto, ter o melhor desenvolvimento possível, para que o animal coma esse pasto com a melhor qualidade possível, eu tenho a eficiência dos dois lados. Eu tenho maior ganho de peso e eu tenho maior desenvolvimento das plantas em termos de potencial de produtivo também. Porque o impacto ambiental, na realidade, eu meço ele de duas formas. E ele está diretamente ligado ao volume de massa verde ou massa seca, como quiser chamar, desse pasto ao longo do ciclo de vida dele, ou seja, dos 90, 100 dias, 120 dias que ele vai durar, tá? E qual é a máxima quantidade de ganho de peso que eu consigo botar nesses animais dentro dessa área. Então, quando eu otimizo esses dois fatores, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou medir o impacto ambiental em relação a essas duas coisas. Então, quanto mais eficiente for o meu processo, menor vai ser o impacto ambiental e maior vai ser meu ganho econômico. E aí depois vem várias outras coisas, né, Pedro? Porque a gente já estudou isso, tá careca de saber, tem vários trabalhos mostrando isso, né? Quanto mais tu colocar em termos de nutrição dessas plantas, mais massa ela vai botar, mais desenvolvimento vai ter, né? Tu fazendo a pressão de pastejo adequado nas áreas, tu vai ter maior produtividade, os animais vão ganhar mais peso. E isso tudo vai interferir no impacto ambiental. Pois é, Clândio, deixa eu fazer uma observação aqui do jornalista. Eu não sou da área, não sou produtor, né? Não sou produtor e não sou técnico da área, né? Então é uma observação que eu tenho e que eu ouço e que eu entendo como seja uma das maiores dificuldades, inclusive para transformar essa informação, esse tipo de informação, para reverter a visão que muitos têm de que o agro não é sustentável ou não prejudica o meio ambiente, né? Então, assim, este é um exemplo que vocês estão dando agora de uma ação específica, de um tipo de atividade rural específica que as pessoas elas não enxergam como uma responsabilidade social, que é o S, né, do ESG, que tá envolvido isso. Ok, tu investiu, o produtor rural investiu lá para fazer a pastagem em qualidade, reter mais energia, proteger o solo, e isso reverte para a sociedade de uma forma que as pessoas não enxergaram ainda. Esse é um grande nó. E quando o Pedro trouxe essa pauta, foi a primeira coisa que eu pensei. Bom, vai ser uma oportunidade para a gente explicar esse tipo de coisa. Inclusive para as pessoas, para os ouvintes, os próprios produtores rurais, que às vezes têm dificuldade de explicar isso para as pessoas, mas é aquele discurso pronto que às vezes compram sem nem saber de onde é que veio, né, para onde é que vai. Então, assim, tu tem uma produção que é sustentável, mas por que essa produção é sustentável? Por que este tipo de atividade é sustentável? E por que a gente precisa explicar melhor para as pessoas para reverter essa imagem? Talvez isso seja uma pauta que a gente fosse trabalhar mais para frente na conversa, mas isso me surgiu agora porque eu acho que é fundamental isso. Além de fazer, né, de ter uma condição sustentável na produção, mas também com que as pessoas saibam que isso é sustentável. Sem dúvida. E até assim, Paulo, já que voltando ao assunto do ESG de novo, né? O que é ESG na verdade, né, cara?
O SG, assim, o que ele faz? Ele abrange, na verdade, aquelas práticas voltadas para quê? Para a preservação do meio ambiente, né? Para a responsabilidade com a sociedade, que é o social que tu falou, né? A transparência empresarial, né? Porque ele envolve o quê? Ele envolve ambiental, social e governança, né? A gente restringindo, trazendo para o foco do agronegócio, em termos de pecuária ou de agricultura, né? É bem como tu falou, Paulo. Quais são os benefícios que existem, né? No momento, eu vou ser meio repetitivo nisso, porque eu acho que esse é um dos pontos fundamentais sempre, Pedro. Tá? Por No favor. momento que eu sou eficiente, eu tenho mais ganho no meu negócio. Eu vou manter mais pessoas trabalhando no negócio. E quando eu falo em pessoas, não é só o funcionário que está, mas são as famílias também. E se esse negócio está sendo mais rentável, está sendo melhor gerido, normalmente quem trabalha no campo, tanto na pecuária como na agricultura, ele recebe uma participação, um percentual sobre a Gratificação. produtividade, uma gratificação, né? E ele recebendo essa gratificação dá melhores condições de vida para a família, né? E isso estimula os filhos também a verem esse local de trabalho como algo que também eles possam vir a continuar num trabalho desses ou até iniciar seus próprios trabalhos dentro desse setor, né? É um estímulo também para que esses jovens, principalmente, né, tenham interesse, né, em seguir alguma coisa nessa linha, né? Então, acho que esse é um dos papéis assim, fundamentais na questão social, né? Quando a gente pensa em ESG, restrito, obviamente, na questão, como falei, de agricultura e pecuária. E tem aí ESG depois que é empresarial, mas aí é uma outra conotação, né, que tem. Mas trazendo para o nosso meio, né, eu acho que esse ponto é fundamental. Então, assim, ó, a gente vai fazendo os ganchos com ambiental, com social, né? Tu tem como equilibrar esses dois pontos, né? Para ele ser um meio de estímulo que vai levar a mais ganhos para aquela pessoa que tem o seu negócio, para quem trabalha nesse tipo de negócio, né? Ou para quem produz bens nesse segmento. Então, eu acho que esse G, assim, voltando ao ponto lá, né? Se é moda ou se é a realidade, né? Eu não diria que é moda, eu diria que é a realidade e eu acho que cada vez mais vai ser realidade, tá? O que nós temos hoje, que talvez alguns ouçam falar, né? É o problema que a gente chama aí de, vamos dizer assim, de uma... por parte de algumas empresas, vamos dizer assim, uma, 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 uma comunicação não muito correta em relação ao ESG, né, do que fazem em termos de ESG. E é isso que prejudica um pouco, tá? Porque às vezes mascara um pouco de quais são as ações e as práticas que a empresa está adotando em relação ao ESG para conseguir algumas vantagens aí em termos de mercado, né? Vantagens assim, até na área de marketing, coisas assim, e isso acaba prejudicando quando não transmite o que é a realidade, o que é a verdade, tá? Mas isso aí, como todo negócio, existem algumas empresas, alguns assim mal intencionados, mas eu acredito que não vai ser isso que vai prejudicar, porque para quem acompanha o que está acontecendo no nosso país ou no mundo, né, todas essas questões aí de alterações de clima, de alterações de temperaturas, né? Embora exista divergência de pesquisadores entre se isso realmente é aquecimento global ou se isso é uma fase cíclica, né, geológica da Terra, não vamos entrar nessa questão, né, até porque eu não sou climatologista, eu ouço todas as partes e tento ponderar um pouco sobre essas coisas, né? Mas eu acho que está mais do que assim do momento, né, de nós fazermos as ações necessárias para causar menos impacto, até que independente de aquecimento global ou não, mas o fato de nós cuidarmos do que é nosso, cuidarmos da terra, cuidarmos da natureza, né, e o que a gente poderia fazer para isso, acho que a gente tem que trabalhar e tem que fazer para isso. E de qualquer maneira, né, essa questão toda, ela trouxe uma série de benefícios para nós pesquisadores, né, principalmente no Brasil, tá? Porque nos forçou, vamos dizer assim, a realizar pesquisas que a gente pudesse demonstrar qual é o real impacto ambiental daquilo que nós estamos produzindo
Eu afirmo para vocês, assim, sem sombra de dúvida, eu acho que foi o Paulo que comentou agora, não lembro se foi o Paulo ou foi o Pedro, nós temos o melhor agronegócio do mundo, pode ter certeza disso, tá? Em tecnologia, gestão nós ainda temos alguma coisa para melhorar, não tenha dúvida, tá? Mas nós temos hoje, eu acho que o melhor agronegócio do mundo, tá? Nós temos conhecimento imenso sobre os sistemas produtivos, nós temos muita tecnologia disponível que nós podemos aplicar no campo, que traz muitos resultados positivos, certo? Então, assim, ó, nós temos como continuar trabalhando nesse caminho, e eu acho que é o que nós temos que fazer, né? Então, nós temos como demonstrar para a sociedade, para gestores, né, que a nossa pecuária, nossa agricultura, ela é sustentável, ela não causa todo esse impacto ambiental que por forças econômicas, principalmente internacionais, interesses internacionais, querem atribuir à nossa agricultura, à nossa pecuária, um peso em termos de impacto ambiental que não é real, né? Se nós formos olhar hoje, qual é a participação que existe, né, da pecuária do Brasil, né, em relação às emissões totais de gases de efeito estufa no mundo. Cara, nós temos aí 4, 5%. Tá? Repita esse dado, por favor, Clândido, que esse dado é importante e contra dados não há argumento. Não há argumentos, né? Quanto por cento das emissões no mundo o Brasil, o agro brasileiro e o Brasil é responsável? Nós estamos falando de 4 a 5%. Tá? Nós falamos de pecuária. E por que todo mundo, vou aproveitar esse gancho, por que todo mundo, o senhor Macron, e aí agora vamos falar um pouco da geopolítica, por que eles vêm para a Amazônia, por que eles têm como vilão o que o Brasil que está desmatando, sendo que é o país que mais tem energia limpa, ainda está criando novas energias limpas. Então, explica um pouco aí, porque eu creio que como tu estuda esse assunto, tem detalhes que tu sabe do porquê que hoje o Brasil tem que, vamos dizer, cada ovo que tem que colocar tem que cacarejar mais que a galinha do vizinho, né? Porque senão... Sem dúvida, claro. Exatamente. Na realidade, o Paulo também como jornalista aí acompanha tudo isso, né? O que acontece na verdade? Nós incomodamos o mundo. Nós incomodamos o mundo como produtores, tanto em agricultura como em pecuária. Nós somos eficientes, nós temos comparativamente um baixo custo de produção, né? Então, nós incomodamos diversos países do mundo, né? Então, o que acontece? Nós somos vitrine. Se a gente é vitrine, a gente vai levar as pedradas, porque a gente incomoda, tá? Então, nós conseguimos ser extremamente competitivos com os nossos produtos e aí nós sofremos por isso. Aí tu vai ter todo tipo de retaliação, né? Se tu não pode fazer uma retaliação econômica, tu vai vir com qual retaliação? Que aí tu vai ter um apoio da grande massa, é uma retaliação em termos de impacto ambiental, né? Porque a pecuária brasileira é vilã, porque ela emite um horror de metano no meio ambiente, né? Ela é a que mais impacta no mundo. Cara, e não é verdade isso aí, cara. Isso não é verdade, tá? Nós temos aí dentro do Brasil mesmo, quais são os setores que mais emitem? É o setor que usa combustíveis, né, recursos fósseis, setor de construção civil, são os que mais impactam, né? E aí vem aquelas bobagens que a gente ouve também, né, Pedro, o Paulo? Mas quanto é que emite para tu produzir 1 quilo de carne? É a mesma coisa que andar tantos quilômetros de carro. Cara, tu não pode comparar com as coisas incomparáveis, cara. Carne, a finalidade qual é que é? Produzir alimento, proteína para alimentação humana. O carro, qual é o finalidade do carro? Transportar pessoas de um lugar para o outro. Não tem como comparar coisas diferentes. Eu posso comparar dentro do mesmo segmento. Eu posso comparar qual é o impacto ambiental da produção de carne oriunda da pecuária de corte, oriunda da produção de suínos, oriunda da produção de aves, que aí tudo tem a mesma finalidade, mas não comparar com coisas diferentes, né? Então, como a gente incomoda muitos países, né, nós sofremos essa pressão. E hoje a gente sabe, já tem estudos para isso, eu acompanho estudos, eu trabalho com outros grupos de pesquisas no Brasil todo, com outros pesquisadores aí, estou em grupos grandes também.
nós temos sistemas de produção, por exemplo, no bioma Pampa, tá? Onde nós sequestramos mais do que emitimos. Ou seja, é o que a gente chama de, em ACV, se chama de balanço negativo. Quando o sequestro por parte das pastagens é maior do que as emissões que aquele gado está ali em cima para produzir. Trabalhos que demonstram isso. Quem é que tem isso no mundo? Ninguém. Ninguém. E Vai por para a quê? Europa, vai para os Estados Unidos, vai ver como é o sistema de produção deles, cara. Não tem igual ao nosso. Então- Essa fartura que nós temos aqui de chuva, de sol, essa capacidade de ter 3 safras no ano, como a gente fala, né? 2 de agricultura, uma de pecuária, dependendo da região do país. Ninguém tem, ninguém tem. Se ninguém tem, e nós somos eficientes nisso, somos competitivos com isso, olha a capacidade de produção que nós temos por hectare, tu ter 3 safras numa mesma área no mesmo ano. Então a gente incomoda. Então o que está por trás, minha opinião, né, de tudo isso, né, é questão econômica, na verdade. Né? A questão climática ela é secundária, vamos dizer, entre aspas, né? E só aproveitando um gancho, Pedro, para comprar uma briga com alguns espectadores também aí, né? Alguns que vão nos ouvir, né? Tu falou em floresta amazônica e no Macron, né? O que existe naquilo lá? Existe um imenso interesse do que está debaixo da terra da Amazônia, né? Do que se tira de lá, tá? E aí, vamos me atirar pedra, mas tudo bem, eu acho que a gente tem que dizer as coisas, né? A floresta amazônica está lá atirada, vamos dizer assim, enquanto que a gente podia fazer um manejo adequado daquela floresta, explorar aquela floresta, né? Gerar renda para aquele povo que está lá, né? De uma forma racional, correta, como tem que ser, e não deixar lá intacta que ninguém pode mexer. Isso já é pretexto para que a gente não produza em cima daquelas áreas, não torne aquelas áreas eficientes, né? Porque tem como a gente fazer isso mantendo a floresta em pé, tem como explorar, né? Mas aí vem mais uma outra questão, aí tu vê um monte de ONG berrando, gritando, porque os caras recebem dinheiro de outros países para poder fazer esse berreiro todo, para ninguém fazer nada, para ninguém explorar com nada. São vários interesses, mas o que está por trás de tudo, na minha percepção, são questões econômicas. E Clândio, assim então falaste, por exemplo, na questão do que a gente falou agora na segunda parte, a pecuária eficiente, o agroeficiente, ele é amigo do meio ambiente, ou seja, Sem dúvida, para o produtor perfeito. ganhar dinheiro, ele deve ser amigo do meio ambiente. Se ele acabar com o meio Sem ambiente, dúvida. acaba a renda dele. Né? Isso perfeito. ficou muito claro. Aí, Muito claro. agora nessa última parte, comentaste a questão dos interesses, né? Do porquê de que a Amazônia não pode mexer, a reserva que tem embaixo e tal. Baseado nisso, né? Baseado nesse cenário, quais são os países, né, que hoje são os mais interessados em efetivar o ESG? E aproveitando o link, o que falta para esse sistema do Pampa Gaúcho passar a ter linhas de crédito com menor juro e ter uma remuneração pelo seu produto produzindo, sendo amigo do meio ambiente, diferente do outro produto? Na tua opinião, o que trava? Porque hoje o que aconteceu? Hoje agora estamos no ciclo de baixa da soja, mas nos últimos 10 anos, muito campo nativo, no caso, foi substituído pela soja. Por quê? Porque hoje um arrendamento de campo nativo, dependendo numa área, com os valores que estavam a soja, era mais interessante tu fazer isso. Tu arrendava esse teu campo para soja e arrendava numa outra área que não podia ser soja, tu tinha uma diferença de aplicação financeira, uma rentabilidade de 80% sobre esse capital. Né? Mas, então, vamos dizer, só que a gente sabe que tem regiões do estado que não entra soja também, são solos rasos e tal. E isso vão ser as florestas rasteiras, né? Do nosso Brasil e principalmente do Pampa, que faz muito tempo que a gente vê o professor Naviger falando sobre isso, mas só que acontece, não tem o mercado, não tem todo mundo, ou seja, está se exigindo que tem que preservar, né? E que não dá para abrir mais novas áreas, e o Brasil é o único país que produz e aumenta a eficiência produtiva agrícola com 60% das florestas intactas, né? Sim.
Então, bom, eu vou deixar de abrir área enquanto a Europa tem só 5% ou 6% da floresta intacta. Bom, eu não vou fazer o que vocês fizeram e geraram todas as riquezas a partir disso, além de explorar as colônias do qual tiraram todas as riquezas, né? Fora isso. Bom, agora... Inclusive as árvores. Exatamente, inclusive as árvores. E aí, bueno, então, agora eu vou criar essa moda do ESG para poder dizer que tu vai ter que, o Brasil vai ter que ser ESG para poder me vender carne. Cara, só que, te lembra, vou me alongar um pouco, te lembra no Congresso Mundial da Carne que nós fomos em Buenos Aires? Sim. Cara, para mim, para quem não sabe o que foi isso, o Congresso Mundial da Carne, estavam as principais lideranças, as principais indústrias da produção de proteínas animais. Proteínas animais, para quem não sabe o que é, carne de porco, carne de gado e carne de peixe e também carne de aves, né? Então, o que acontece? Isso, estavam dizendo as tendências, o que ia acontecer nos próximos 10 anos. E o que se tinha lá? China ia passar a comer, países islâmicos iam passar a comer carne, porque a renda per capita aumentava. E aí tá, eles mostrando essas análises e eu analisando ali, dizendo, cara, a Europa vai virar num nada, com perdão da palavra, assim, porque tudo que olha a Europa ia baixando. Aí quem são, me corrija se eu estou errado, quem são os bonitos que estão berrando mais e querendo criar travas para o negócio brasileiro é a Europa. E quanto a Europa hoje é relevante para o negócio brasileiro? Será que a gente tem que dar tanta atenção, né? Então, tudo isso cabe a entender, então, deixar o Clândio falar de forma mais detalhada sobre isso, mas, ao meu ver, quem tem interesse sobre isso é a Europa. E a Europa tem interesse porque tem uma classe francesa e irlandesa que pressiona, é ineficiente com muito subsídio, a população urbana da Europa não quer subsidiar mais isso, prefere comprar carne barata do Brasil, mas tem um protecionismo em função de já terem passado fome na Segunda Guerra Mundial, de que não querem depender de outros países para comer. Não é isso, professor? Justamente. É isso aí, perfeito, Pedro, perfeito. Porque vai pensar assim, ó, quem são os países? Os países europeus, né? Os países que fazem parte da Europa. São eles que fazem essa pressão toda, né? Da questão principalmente aí do ESG, tá? Tu vai ver aí, como tu falou, tem toda a questão do protecionismo deles, né? E assim, ó, é meio complexo de responder isso assim, porque na realidade, quanto mais grita, quanto mais berra, né, mais tu é ouvido, tá? Então o que acontece? Eles fazem esse escarcéu todo, vamos dizer assim, em relação ao Brasil, né, porque eles têm os interesses deles, né, em relação a isso. Como eu falei, a gente é extremamente eficiente, podemos ser muito mais do que nós somos hoje ainda, nós temos muito que avançar ainda em relação a isso, né? Mas a Europa é, assim, a que faz esse griteiro todo, e a Europa gritando, parece que o mundo todo ouve e nós somos os bandidos do mundo, né? Nós que não cuidamos, nós que não preservamos, e nós sabemos que nós temos mais de 60% do território brasileiro preservado, né? Somos o único país no mundo com uma área imensa dessas preservada. Nossa agricultura e pecuária, se tu somar ali, a agricultura, se não me engano, acho que dá 9% do território brasileiro, tá? Depois tem mais uma outra parte de pastagens, coisa assim. Mas quer dizer o quê? Que nós preservamos muito, né? Só que aí vamos cair de novo na questão dos interesses que existem por trás de tudo isso, né, Pedro? Então, ele tem a sua complexidade, né, em relação a isso. E por isso, né, Clândio, que o título assim, moda ou realidade? A moda, no caso ali, está dito, na questão para a gente poder entender e explicar para o público o jogo limpo da economia, e está tudo certo, está cada país defendendo o seu lado, mas não pode ser ingênuo em comprar um pacote pronto e achar que no caso, o Brasil é um poluidor e para papai e tal. Então, isso é importante a gente entender. E baseado nisso, né, a gente nota, por exemplo, assim, os Estados Unidos, por exemplo, apesar de ter uma série de envolvimento em diferentes países, interferir em conflitos armados, ele, me corrija se eu estou errado, ele não... são poucas vezes que a gente vê ele dizendo, no caso, por exemplo, a questão atacando o Brasil em relação a isso, né? Em relação a uma questão bem do lado europeu mesmo, né? Bem do lado europeu.
E é que nem tu falou, né, Pedro? Qual é a relevância? É tão grande assim a relevância da Europa para o agronegócio brasileiro? Ou não? Quanto por cento do que se produz no Brasil, o agronegócio, vai para a Europa? Quanto que se recebe por esses produtos que são exportados para lá? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Agora, a questão toda é que se a gente não tiver resposta para dar aos europeus em relação a essas exigências que eles vão impondo, e isso é um lado positivo para a gente, porque nos força a ter os números que nós não tínhamos antes em mãos, né? Então a gente faz pesquisa e vai gerando esses números para, tá aqui, nosso impacto ambiental é esse. Nós não impactamos da maneira como vocês ficam dizendo que nós impactamos. Então tem esse lado positivo. Tá? Com certeza. E a precipitação dos dados, né, Clândio, na questão, assim, por exemplo, um outro congresso que foi, acho que foi um ano depois desse, foi o Congresso Internacional da Carne em Campo Grande, tá? Uhum. E aí tava uma senhora do IPCC, né, que foi o primeiro a lançar os estudos de que a pecuária emitia não sei quanto mais de metano, em resumo, que a pecuária era uma poluidora. Né? Justamente. E aí começou os primeiros estudos na Embrapa, na Embrapa, junto com a cidade seropédica ali da Rural do Rio, né? Do pesquisador, foram os primeiros estudos. Lá, aquele povo lá. Exato. E aí começaram com esses estudos e o que acontece? Começaram já nos primeiros estudos preliminares, já desmentir toda essa série de dados que tinha. Então, primeiro, para quem está nos escutando, cara, tudo é feito de forma muito gradual. Por exemplo, as coisas não saem, por exemplo, um negócio novo desse não sai um resultado pronto de uma hora para outra. Um estudo, uma pesquisa, o Clândio relatou há 15 anos ele está estudando essa metodologia. Né? Então, o que acontece? Não cai num conto do vigário na questão de que vai ser uma informação pronta então escute, busque fontes, leia, e cabe a nós que estamos aqui conversando e ao Clândio isso a gente descomplicar esse assunto, né, Clândio? E descomplicar e tornar cada vez mais conversado de uma forma leve sobre isso. Né? Justamente. E aproveitando o teu gancho, Pedro, assim, 15 anos atrás, o que nós sabíamos de qual era o impacto ambiental para produzir 1 quilo de carne no Brasil? Tu pegava estudos do exterior e os caras falavam em 35, 40 quilos de CO2 equivalente por quilo de carne. O que é esse CO2 equivalente? Só para explicar rapidamente. É uma unidade padrão que a gente pega os principais gases de efeito estufa que existe, que é metano, óxido nitroso e CO2, tá? Converte para um valor padrão que a gente chama de CO2 equivalente. Tá? E ele vem lá, então, do uso de fertilizantes, do uso de diesel, da eructação do animal, da produção de metano que ocorre no rumo e coisa e tal. Então a gente traduz isso tudo numa unidade única que é CO2 equivalente. Então o que tinha os trabalhos? Mostrava lá, por exemplo, 35, 40, 45 kg de CO2 equivalente por quilo de carne. Isso 15, 16 anos atrás. Tá? Quando eu fiz os meus trabalhos lá da minha tese, eu já tinha valores que iam ali de mais ou menos 16 a 32 por aí. Tá? Porque hoje já é muito diferente. Por que disso? É o que tu falou agora, Pedro. A pesquisa ela demora tempo, ela vai evoluindo. Tá? Nós não tínhamos fatores de emissões nacionais, tá? Nós não tínhamos fatores de conversão já para as condições do Brasil em termos de temperatura, de precipitação, de tipo de solo. Né? Tudo isso foi se estudando graças a essas barreiras, vamos dizer assim. Então foi positivo. Tá? Então o que a gente tem hoje? A gente sabe hoje, dependendo do teu sistema de produção, falando pecuária especificamente, né? Tu vai ter aí emissões que variam aí de 8 a 10 quilos de CO2 equivalente por quilo de carne, coisa que há 15 anos atrás era 35, 40. Né? Já temos agora trabalhos aí conduzidos na URGS aí, lá com trabalhos aí de 25, 30 anos do nativão, na Estação Experimental da URGS. Eu estou orientando. Sr. Paulo Carvalho. Eu estou orientando um aluno lá do professor Cimélio, né, que ele está trabalhando com isso, praticamente dá 3 quilos negativos por quilo de carne. Em função de um sistema natural de simplesmente regular a pressão de pastejo do campo nativo. Ou seja, está emitindo menos, está sequestrando mais do que está emitindo. Então tu vê assim, isso são trabalhos que demandam tempo, demandam muito estudo. Então, e a gente tem que fazer isso, e é essa a finalidade. Se nós formos pensar em produção de soja, né,
O último valor, eu acho que até foi um trabalho de um colega da Embrapa lá do Paraná, né? Nós já temos hoje aí, eu acho que está em 340 e poucos ou 400 gramas de CO2 equivalente por quilo de soja produzido. Um valor que antes era de 5, 6 quilos, entendeu? Então, assim, ó, então tem esse aspecto positivo dessas barreiras, entendeu? E graças a Deus a gente bate na cara dos europeus. Tá, vocês vieram encher o saco, né? Desculpe a palavra, assim, vieram incomodar, entendeu? Porque não tem isso, não tem aquilo, tá? Vocês são extremamente impactantes, vocês poluem o meio ambiente, o agronegócio de vocês é um horror, né? Só desmata. Não, cara, tá aqui, ó. Tá aqui o resultado, tá? Então isso é muito positivo pra gente, certo? Então, eu lembro que lá em 2010, quando eu fui no congresso, esse lá na Itália, de apresentar os trabalhos, tinha o pessoal da Ásia, o pessoal da Europa, mas falando o horror do Brasil, sabe? E foi aí que eu me invoquei, eu digo, mas bando de safados sem vergonha, né, cara? Agora vamos mostrar como é que a coisa é, vou para mais ainda, vou para cima, vou pesquisar esse negócio, vou fazer o trabalho e vou mostrar, cara, porque quanto é que se realmente emite a pecuária, principalmente do bioma Pampa. Sabe? Então, aí vamos fazer uma análise, né, Clândio, sobre esse parênteses que falaste do chinês e tal. O boom que se teve da China, né, do crescimento chinês, que agora vem diminuindo, foi porque Europa, principalmente Inglaterra e França, depois os Estados Unidos, foi produzir lá e passar o know-how para esses países. Ao passar o know-how, também passa essa imagem de que, bom, o Brasil é o vilão, o Brasil está desmatando, ou seja, o pacote de notícias e de informação também era repassado para eles dessa forma, né? Justamente, sem dúvida, né? E a propaganda é a alma do negócio, né, Pedro? Tu vai falando, e falando mentiras, na verdade, né? Mas como é que se diz? Uma mentira bem contada vira uma verdade, né? 1000 vezes contada, uma coisa assim, né? Exato. Então tem isso tudo, né, cara? Então a gente tem que ponderar todas essas coisas, né? E assim, ó, a gente, como outro dia, envolvido com outros grupos de pesquisas também, né? O pessoal de ciência do solo, bastante coisa aí. Cara, nós temos muita coisa para vir pela frente aí nos próximos 2, 3, 4 anos. Nós vamos mostrar mais ainda, cara, o que a nossa agricultura, nossa pecuária é sustentável para o resto do mundo. Nós vamos começar a publicar esses trabalhos e esses caras vão ter que ficar quietos, cara. E a gente pode dizer que hoje essa metodologia, ela tá mais aferida e calibrada e com maior acurácia, ou seja, com grau de confiança, no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Ou teria um outro país que tu disse, não, ainda falta a gente seguir a metodologia ou seguir um trabalho não, Pedro, não, a metodologia em si, assim, ó, tu tem os países de clima temperado, na Europa, coisa assim, né? A metodologia está bem adaptada para eles lá, tá? O que nós estamos fazendo aqui é adaptar a metodologia para as nossas condições de clima tropical ou subtropical, entendeu? Que é aí que nós estamos desenvolvendo as pesquisas para realmente ver quais são os fatores que a gente chama os fatores de conversão e depois os fatores de emissão para as condições brasileiras. A calibragem do modelo. Para calibrar o modelo, justamente, perfeito, é isso aí. E gostaria de perguntar, inclusive o professor, já que o Pedro falou da metodologia, né? Eu gostaria de perguntar para explicar assim, resumidamente como é que é a metodologia. Os tópicos principais, assim, os pontos, até para que a gente possa entender, né, do quanto é importante e do quanto é aplicável, né, para o produtor médio, vamos dizer assim. Tá. Vou explicar ela de forma aplicada, para ficar mais fácil de entender. Tá? Vamos pegar o exemplo aí, então, da pecuária. Tá? Depois posso dar um exemplo com a agricultura também. O que eu tenho lá, para que eu preciso para produzir, certo? Vamos pensar que eu vou fazer uma pastagem cultivada, uma pastagem artificial aí, vamos fazer uma área de azevém, tá? Ou uma área de aveia, seja lá o que for. O que teoricamente eu faço, tá? Eu vou ter que ter a semente, né? Eu vou ter que fertilizar essa área, vou ter que calcarear essa área. Pensa numa área base, assim, que eu tenho que fazer todas essas coisas para ter um passo adequado, tá? Então o que acontece? De onde é que vem esse fertilizante que eu vou utilizar? Vamos pensar no fosfato. Tá?
Ele vem de uma rocha. Como é que eu extraio essa rocha? Eu tenho que ir lá explodir lá a rocha lá, né? E aí eu tenho que beneficiar esse produto lá. Bom, para mim pegar essa rocha lá do local lá onde foi explodido lá, eu tenho que botar esse material em cima de um caminhão e levar para uma outra área onde vai ser moído esse material. Para mim transportar lá, eu usei um caminhão. Esse caminhão, ele consome diesel, né? Esse diesel emite gás de efeito estufa. Então ali eu já começo a computar o impacto ambiental de um insumo que eu vou utilizar na aplicação no solo para poder botar fosfato no solo que essa planta vai precisar para se desenvolver. Então eu já pego um pedacinho desse impacto ambiental lá, um caminhão transportou tantas toneladas de fosfato lá, de fósforo, né, da rocha, vamos dizer assim, né, por tantos quilômetros, então eu sei que para cada quilo desse fósforo teve uma emissão X relacionada ao diesel consumido por esse caminhão. Aí você vai para uma outra área onde vai ser beneficiado, vai ser moído. Como é que tu faz a moagem? Normalmente tu usa motores elétricos. Esse motor elétrico está consumindo energia elétrica que também lá na represa ela está tendo emissão de gás de efeito estufa. Então eu sei que para tantos quilowatts ou de potência que tem esse motor, tantas horas de uso vai moer tantas toneladas de produto, então consumiu tanta energia, eu sei então qual é a quantidade de impacto ambiental referente ao uso de energia elétrica por tonelada de rocha moída. Então eu tenho que pegar um pouquinho desse impacto também e jogar em cima aí desse produto. Tá? Depois vai sair esse produto de lá do beneficiamento e vai ir para uma distribuidora, tá? Para o varejo, tá? Ou para o atacado, vamos dizer assim. Então vai ter um caminhão que vai transportar. Esse caminhão também está usando diesel que vai emitir. Então tem que também colocar um pouco desse impacto ambiental. E assim vai indo até chegar esse fosfato lá na lavoura. O cara vai usar um trator para aplicar esse fosfato no solo. Tem consumo de diesel, tem emissão. Então eu vou somando tudo isso. A mesma coisa vai ser se eu tiver que usar uma ureia, tá? Eu vou ter que fazer a mesma conta para o cara que produziu a semente de azevém. Então eu sei que a semente de azevém tem um impacto X, porque o cara teve que cultivar, teve que fertilizar. Então tudo isso eu vou somando, tá? E aí o que eu sei então? Que para mim ter tantas toneladas de pastagem produzidas, que vai alimentar tantos animais que vão produzir tantos quilos de carne, eu tenho lá então o impacto que teve para mim produzir aquilo ali, dividido por tantos quilos de carne que eu tenho naquele hectare, então eu sei qual é o impacto ambiental da produção de 1 quilo de carne num hectare de pastagem. Exato, na verdade, assim, né, Paulo? É Como uma foi a tua contabilidade. Exato, no caso, pega por exemplo, uma pastagem ela precisa de insumos, né? Isso. Então, esses insumos, sejam eles semente, sejam eles fertilizantes, sejam eles herbicida, sejam eles... entendeu? Esses insumos, eles precisam ser produzidos. Aí, essa metodologia, ela calcula o gasto energético, né? E o tipo de energia, né? Se é uma energia limpa, consumiu menos. Mas se é uma energia que necessita, vamos dizer, se o motor elétrico fosse um motor a diesel, aí aumenta o CO2. Então, na verdade, em resumo, o quanto consumiu de CO2 para esses insumos chegarem lá no solo e depois o gado poder comer, no caso de uma pastagem, né? Isso, E no caso da pecuária, além das emissões que ocorrem de gás de efeito de estufa dos insumos, né, que aí eu tinha até esquecido de comentar, porque tanta coisa, mas se eu vou ter que aplicar algum inseticida nessa pastagem, ou algum herbicida, seja o que for, cada um deles também tem o seu impacto ambiental. Né? Aí eu tenho que somar. E aí tu vai ter mais um impacto ambiental da produção de metano no rumen do animal. Que aí vem uma outra coisa importantíssima, né, Pedro? Que as coisas todas estão interligadas. Quanto melhor a qualidade da dieta desse animal, menor são as emissões que ocorrem. Exatamente. Tá? Então, assim, e aí vem toda aquela questão que nós falamos lá no início. Se eu deixo um pasto desenvolver de forma adequada, onde ele tem um bom valor nutritivo, onde ele tem uma baixa teor de fibra, né? E ele vai ter um volume bom, esse pasto ele vai
gerar menos impacto ambiental do que uma área mal manejada, um pasto baixinho, ou ele está fibroso, ou não tem a qualidade necessária. A conversão alimentar é pior, né? Quanto melhor a conversão alimentar e a qualidade, menos produção de metano eu tenho. Porque também, né, Cláudio, pensando, que a gente abordou em parte no episódio 2 com a Liane, na questão do gado, hoje a fazenda ela é gerida quase que nem um hotel, né? Tem o valor da diária do animal, Sim. então quanto maior a eficiência, mais ganho de peso o gado vai ter no menor espaço de tempo e antes ele vai sair. Então, durante a vida útil dele, ele vai emitir menos, né? Claro, e por consequência, o produtor vai ter um custo menor. Então, de tudo isso que a gente está conversando é assim, para onde a gente olhar, né? O uso adequado do insumo, o manejo adequado da pastagem são do uso adequado desse insumo, a produção de quilos do animal que está em cima da pastagem. Todos estes itens conversam e são sinérgicos para a preservação do meio ambiente. Justamente. Claro que, mas eu vi na TV uma pastagem degradada, eu vi o jornal, vi o Globo, o Campo e Lavoura ontem estava abordando isso e tal. Então o Globo Rural estava abordando esse tema ontem, Paulo André. E aí tá, beleza. Só que esse cara, como toda a profissão e todo o negócio, tem gente que faz bem, tem gente que meia boca, ou seja, faz e faz muito bem. Essa questão do ESG está beneficiando quem trabalha bem, né? E quem trabalha bem, ele já tende a ficar mais no negócio, porque o que acontece? Cara, se tu tem uma pastagem degradada, inclusive no centro-oeste, onde o plano está, cara, daqui a 5 anos tu vai gastar um monte de uma pastagem, muita gente que maneja assim não está mais no negócio. E vou aproveitar o gancho, Pedro, que tu falou agora aí, vamos puxar para a agricultura, tá? Que é fundamental, cara, isso aí, e isso tem que ser mensurado, tá? Se eu pegar numa agricultura, a resteva que fica em cima dessa área antes de plantar, se eu faço aí uma integração com pecuária, né? Quantas toneladas de matéria seca eu deixo em cima desse solo antes de fazer o plantio da cultura? Cara, isso é fundamental. Por quê? Porque em 3, 4 anos eu vou melhorar enormemente esse solo em termos de carbono, matéria orgânica, são sinônimos, né? Então eu vou melhorar a saúde desse solo, a estrutura desse solo. Isso vai repercutir em a vida, isso vai repercutir em menor necessidade de um volume tão grande de fertilização, química, né? Simplesmente por uma mudança de manejo, né? Fertilização química, né? Óbvio. As plantas vão produzir bem mais do que produzem, só com a fertilização química como ela é, porque não é só botar os nutrientes, tem toda essa dinâmica que existe no solo, né? A microbiologia do solo, né? Tantas análises aí do bioas que se faz hoje para ver essa questão mais biológica do solo, né? Então tudo isso contribui e isso diminui o custo de produção da lavoura, cara, tá? Então isso tudo é sustentabilidade. Isso tudo é sustentabilidade, isso é governança, tá dentro de uma propriedade, é ESG, faz parte do ESG, entendeu? Então a gente tem que estar atento a essas coisas todas. Governança, a gente falou do econômico, do ambiental, falamos do social e não falamos de governança. Explica para nós o que é essa tal de governança. A governança, na verdade, o que vamos dizer assim, ó? Eu acho que dá para traduzir para ficar mais fácil de entender, né? É a capacidade de gestão. Eu acho que dá para traduzir assim. Não sei se o Pedro vai concordar comigo, se ele quer dar um outro enfoque. Tá? É a capacidade de gestão, sabe? É assim, ó. É tu planilhar todas as informações que tu tem, é tu saber fazer as estimativas das tuas necessidades, né? Como é que tu vai fazer essa gestão entre os teus custos, a tua rentabilidade, como é que tu vai fazer análises de risco. Eu não sei se é esse o enfoque que o Pedro está querendo dar ou não, mas tudo isso pode se pensar dentro de governança. Exato, porque na verdade assim, né, Cláudio, a governança, ela tem várias áreas, né? Aí tem a governança pessoal. Na verdade, em resumo, a governança nada mais é do que o cara otimizar os recursos, sejam eles humanos, animais, vegetais, químicos, físicos, da melhor forma para que se tenha um melhor resultado econômico
e, por consequência, dentro da legislação permitida, que hoje a gente, na verdade, por exemplo, já tem o pecuarista, o produtor, o pessoal, hoje tu tem uma série de legislação que tu não tem escolha de se, ou tu faz dessa forma, ou então tu nem acessa a linha de crédito. Justamente, é isso aí. E aí tem mais outra coisa, né, Pedro, que eu até esqueci me veio agora na cabeça, né? É essa questão que está dentro da governança, vamos dizer assim, né? Agora vocês devem ter visto aí que foi aprovada a lei do mercado de carbono no Brasil, tá? Então agora tem que se implementar algumas outras coisas mais, até se realmente entrar em vigor, coisa e tal. Mas o que vai acontecer? A gente sabe que dentro esse breve, talvez sejam uns 2 anos, mas nós 2, 3 anos, mas nós temos que nos preparar para isso, né? O agricultor e o pecuarista também, eles vão poder receber uma certa remuneração por algumas ações praticadas dentro da propriedade. Tá? A gente sabe que dá para hoje já fazer alguma coisa em termos de APP, em termos de reserva legal, coisa assim, dá para mensurar isso e ver o que realmente tem dentro daquela área, né? Mas vamos trazer um outro exemplo assim, ó. Isso tudo tem que ser mensurado, porque para tu te beneficiar desse mercado, tu vai ter que ter planilhas, tu vai ter que ter mensurações, tu vai ter que ter as coisas anotadas do que está acontecendo ao longo dos anos, né? Vamos pegar o exemplo que eu dei ali atrás antes para a agricultura. Essa biomassa, essa massa seca que eu deixo em cima do solo, né, por uso de uma pastagem na integração lavoura-pecuária, isso aí eu tenho que mensurar qual é hoje meu nível de carbono no solo, e ano a ano ir mensurando, fazendo uma mensuração por ano, coisa que não custa caro, para mim ver o que eu estou agregando de carbono nesse solo através dessa técnica, desse manejo, para mim poder ser remunerado por esse carbono que eu estou botando no solo, né? E aí vem essa questão assim, ó, que eu digo, ninguém vai enriquecer vendendo carbono, tá? Mas tu vai agregar valor num processo que tu faz ou que tu pode fazer, que tu vai beneficiar a tua lavoura, porque tu vai produzir mais, tu vai ter maior produtividade por hectare, por ter mais biomassa em cima do solo, porque tu vai botar mais carbono dentro da terra, tá? E isso vai repercutir em quantidades de saco de soja ou outro produto produzido no hectare, tá? Então tu tem um ganho direto com isso e um ganho indireto, que se tu medir esse carbono ao longo do tempo, tu vai também ser remunerado no mercado de carbono. Então tudo vai somando e tudo é importante. Coisas que ninguém fazia, que tem que passar a ser feito. Tá? Profissionalizar, né? Profissionalizar, entendeu? Para tu também ter beneficiar disso. Ah, mas eu vou ganhar quanto com isso? Cara, depende. O mercado de carbono é um mercado que está aí, está começando, ele tem muito que crescer ainda. Eu acho que ele vai ficar, esse mercado de carbono, do jeito que está. Tá? Então, assim, a gente tem que se beneficiar dele também. Hoje já tem instituições financeiras trabalhando, né? Algumas instituições financeiras já estão trabalhando diretamente com isso, né? Tem instituições financeiras hoje que tu vai fazer um financiamento, alguma coisa, dependendo da instituição, ela pode te pedir um relatório para ver quais são as tuas ações que tu faz na tua propriedade, né, que beneficiam o meio ambiente. E isso que tu consegue lá, uma pequena reduçãozinha na tua taxa de juros, lá, teu financiamento, seja o que for. Mas tem outras instituições já remunerando pela essa medição de carbono no solo. Tá? Como é que está isso, Clândio, na questão, vamos dizer, uma indústria, dá um exemplo, a indústria da Rosita está aqui, ela tem uma emissão maior do que precisa, aí ela quer usar, no caso, comprar esses créditos de carbono lá de Lavras do Sul, uma região Sim. onde tem bastante pampa e tal, hoje tem esse mercado ou ainda está em estudo? Tá, Pedro, assim, ó, eu não vou entrar muito nisso porque não é o meu ponto de pesquisa e de trabalho principal. Isso eu acompanho meio paralelamente, tá? Mas tenho pessoas que entendem muito esse mercado e posso até passar a informação para depois, para vocês. Mas isso aí estaria dentro do mercado voluntário de carbono, tá? Que aí sim pode-se fazer essas transações e existem essas transações. Tá? Então existe já a transação no mercado em relação a isso. Interessante. Então já está tendo, essas grandes transações já estão ocorrendo. Algumas já estão ocorrendo. Tá? E não ocorrem mais por quê? Falta algumas regulamentações, falta conhecimento das partes em relação a esse mercado. Tá?
falta mais divulgação em relação a esse mercado também. Mercados que que exigem certificação, se for o caso, aí ele precisa de grandes áreas para ser viável, porque o custo do projeto para esses que exigem certificação hoje é muito alto, tá? Seria viável só para grandes áreas, né? Então tem vários detalhes aí que podem inibir ou não, dependendo de como é que tu quer entrar nesse mercado. Mas tem até instituições trabalhando com isso. A Banco do Brasil é uma delas que já faz alguma coisa, tem projetos pilotos com isso, né? O Rabobank é outro que também já opera com essas coisas aí. Eu acho até que a Bayer tem alguns trabalhos com isso. Eu não lembro, eu não sei se a Syngenta não tem alguma coisa também, tá? Então tem trabalhos já e já operações acontecendo. É um princípio, a coisa está iniciando, está começando, né? Tem que ter muito cuidado para não entrar em fria, porque tem já empresas aí espertinhas prometendo um monte de coisa para o produtor, no fim o produtor não vai ganhar porcaria nenhuma com isso, né? Então, como todos os negócios, tu tem que ver a origem e a idoneidade da empresa, quem é que está envolvido, né? Para poder não entrar numa fria em relação a isso. Então como a gente falou, é um embrião, está crescendo, Isso, é um mercado muito novo e tem informação para consolidar, empresa para crescer, custo para diminuir e mais gente para usar. Mais gente para usar, é isso aí, justamente. E pessoal, assim, Pedro, conclui, Cláudio, por favor. Não, só queria dizer assim, Paulo, que tipo fazendo um fechamento dessas ideias todas assim, todas essas barreiras que são impostas para nós, na realidade nos trazem muitos benefícios, tá? Porque nos gerou muita pesquisa, continua gerando pesquisa, que faz com que nós tenhamos redução de custo para produzir, seja carne, seja grão, seja o que for, né? E também isso reflete que nós temos informações para levar para o mercado nacional ou internacional, que é favorável para nós, porque mostra que nós somos eficientes em termos de produção, né? E em termos de causar baixo impacto ambiental. E é claro que nós temos que fazer isso cada vez mais, porque senão o povo lá fora fica berrando e nós temos que mostrar os nossos resultados. Então, esse é o caminho. Eu vejo assim, nós estamos bem na foto, como se diz, temos que melhorar muito a divulgação das informações que nós temos. Isso tudo, na verdade, vai refletir em redução de custo para produtor, seja pecuária ou agricultura, né? E vai ter mais ganho econômico nesse processo todo, tá? Porque nós temos tecnologia, conhecimento para melhorar as coisas, né? Só temos que aplicar isso aí. E ter profissionais que realmente saibam mostrar isso para o produtor, né? Que é um outro perrengue que a gente tem, né? Porque, como eu digo assim, a gente, quando vai fazer divulgação de tecnologia, qual é a primeira pergunta que qualquer produtor faz? O que eu vou ganhar com isso? Se eu mudar meu sistema de produção, se eu mudar meu manejo, se eu mudar o fertilizante A pelo B, ou uma ureia de lenta degradação, coisa e tal, o que muda no meu processo? Qual é o custo disso? O que eu vou ter de retorno, tá? Em relação a isso. E eu acho que nos falta também capacitar profissionais para isso. Eu, no meu entendimento, não sei se o Pedro vai concordar, o Paulo também, né? Eu acho que um dos maiores entraves que nós temos, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, minha visão e experiência minha, né? De nós sermos lento nessa modificação de processos, lento na melhoria dos ganhos que a gente poderia ter nos nossos sistemas de produção, é essa baixa capacidade ou o número reduzido de técnicos que consigam demonstrar isso. Porque eu digo assim, tudo é no bolso, meu. Não adianta. Tudo é no bolso. Eu só faço algo se eu conseguir enxergar o que eu vou ganhar com isso aí. Porque ninguém vai tirar do bolso para ter prejuízo. Senhores, a conversa, poderíamos ficar aí, o Pedro podia passar o mate dele aí, porque já tô que eu tô olhando aí, tá me deixando nervoso. Vou trazer, avisar para o Ademir aqui pro André que nós, próxima vez, vamos ter mate aqui. É uma boa. Devia ter feito chimarrão também. Pois é. Considerações finais, meus amigos. Bom, eu acho que o objetivo foi atendido, né? Espero que a expectativa ao
verem o título do programa também seja atendido. Não se esgota o assunto de forma nenhuma. E agradecer, tirem as suas conclusões sobre o que estão escutando, mas Clândio, te agradecer porque foi um papo muito bom. Abordamos, acredito, de forma leve um assunto que está em voga e vai seguir em voga por muito tempo. E meu muito obrigado, e ficamos agora, queria escutar tuas considerações finais, qual foi a tua sensação aí de participar do programa, e te agradecer muito, dedicar esse tempo hoje para poder conversar com o Horizonte Agrocast. Tá ótimo, Pedro. Bah, eu só tenho a agradecer, cara. A conversa foi muito legal, foi bem tranquila, assim, bem informal. Acho que isso que é o bacana, tanto para nós aqui que estamos conversando um com o outro, mas também para quem vai nos ouvir aí, assistir, né? E dizer que eu estou à disposição para a hora que quiser a gente bater um papo de novo, né? E deixar uma mensagem assim, final, vou repetir novamente aqui: sustentabilidade só traz benefício. Tá? Pensar em se preocupar com o meio ambiente, como é que eu vou produzir de forma mais eficiente, o que isso está causando impacto ambiental, cara, mensurar isso é fundamental. Tu vai ter ganhos no teu processo, tu vai ser mais eficiente no teu sistema de produção, né? E aí tu vai contribuir, né? Queira usar a palavra que queira colocar aí, né? Para causar menos impacto ambiental, para contribuir para não ter aquecimento global, se for dessa linha ou se não for. Mas o importante é o seguinte: que produzir de forma sustentável, tu tem ganho econômico. Acho que esse é o fundamental que tem que ficar na mente de todos. Pedro. Cara, avisar o pessoal para nos seguir no YouTube, marcar o sininho na Pecuária PRM, e nos sigam nas redes, que recém está começando o nosso trabalho, mas já com muito peso, muita conversa, e agradecer o tempo de todo mundo e dizer que nos sigam em todas as redes aí. Muito obrigado, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais. Valeu. É isso aí, então. Esse foi o terceiro episódio do Horizonte Agrocast, trazendo aqui as informações, um debate importantíssimo sobre ESG. Continue acompanhando, siga lá, que nem falou o Pedro, o YouTube da Pecuária PRM, nosso podcast, o nosso Spotify do Horizonte Agrocast, e também lá nas nossas redes sociais, @Horizonte Agrocast, no TikTok e no Instagram. A gente agradece a todo mundo, agradece a sua audiência, agradece os nossos apoiadores, né, que estão passando aqui na sua tela, e a gente se encontra no próximo episódio de número 4, que aí deve vir nas suas redes sociais na próxima semana. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!